Ele impulsiona jatos e reveste os lábios. Dirigimos sobre ele. Fazemos fogo e brincamos com ele. Da camisa que vestimos, as telhas de nosso telhado, dependemos dele. Então, se você pensa que petróleo é só gasolina, pense melhor. Agora, os segredos do petróleo em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Você ouviu bem. O mundo como o conhecemos está chegando ao fim. Suprimento incerto e demanda crescente tornaram o petróleo barato uma coisa do passado. Mas preços mais altos na bomba de gasolina não são o único impacto a longo prazo. Você pode não se dar conta, mas o primeiro segredo do petróleo é simples. Ele está em toda parte. Podemos falar do asfalto à aspirina, de cosméticos a computadores, de capacetes a válvulas cardíacas, de vidro blindado a cortina de chuveiro, de guarda-chuva a embalagens e tudo o mais. Óleo lubrifica nossas máquinas, nossas armas e até nossa pele. Ele agrega materiais em estradas e casas. E provê materiais químicos para a fabricação de plásticos, borracha e fibras sintéticas. Olhe à sua volta. 30% dos televisores são feitos de materiais derivados de petróleo. Pelo menos 50% de seu tênis. Quase 100% de sua roupa de exercício. E também o detergente usado para lavar isso tudo. Lentes de contato também. Escova de dente idem. Mas espere, ele disse que aspirina era feita de petróleo? A aspirina e muitos outros produtos farmacêuticos têm petróleo por base, como drogas contra o câncer. E poucos sabem que a indústria petroquímica fornece muitos materiais de construção. Há um século, nada disso era verdade. Naquele tempo, a borracha vinha de árvores. Os plásticos não eram conhecidos. E nosso maior meio de transporte exigia que se carregassem toneladas de carvão. Mas surgiu o motor a combustão. Nossa mobilidade aumentou e o petróleo se tornou rei. Toda a nossa sociedade amadureceu no conceito desse material fantástico, disponível a baixo custo, que pode ser entregue à nossa porta. E dos últimos 100 anos, gastamos 50 criando novos usos dessa grande matéria-prima. Gás natural, petróleo bruto e fazendo acontecer muita coisa mágica. Um barril de petróleo bruto equivale a 160 litros. E os americanos consomem 20 milhões deles por dia. 50% de cada barril são usados para produzir gasolina e outros 15% para diesel. Mas são os 35% restantes que se tornaram a espinha dorsal de nosso mundo. O que o petróleo tem que o torna tão versátil e para nós tão vital? Dentro de cada barril, há uma mistura de hidrogênio e moléculas de carbono, formadas em todas as combinações. São os hidrocarbonetos. Alguns, como o C1, mais conhecido como metano, são hidrocarbonetos relativamente simples e são considerados leves. Combustíveis de automóvel têm cadeias um pouco mais longas, enquanto outros, como a estrutura química do óleo de motor, contêm pesadas e complexas cadeias de 50 ou mais átomos de carbono. Separando as moléculas do petróleo bruto, criam-se poderosas fontes de energia, como gasolina e diesel. No que resta, permanece uma grande variedade de químicos básicos conhecidos como matérias-primas. Tudo depende do refino. O que uma refinaria faz é pegar o petróleo bruto e rearranjar as moléculas através de vários processos, ou para fazer gasolina, ou fazer diesel ou combustível de aviação, ou para fazer outros produtos acabados usados em construção e em muitas indústrias. A Valero Oil é a maior refinaria de petróleo da América do Norte. Nas instalações de Wilmington, na Califórnia, ela processa mais de 135 mil barris por dia, que chegam em navios-tanque e são bombeados para a refinaria. Esta é a tubulação onde nós recebemos petróleo bruto. Ele é trazido pela tubulação e entra nos tanques que se vêem aqui atrás de mim.
Temos 4 grandes tanques de quase 300 mil barris cada um. Qualquer refinaria é uma grande planta química que faz 4 tarefas básicas: destilação, hidrotratamento, fracionamento e mistura. Cada estágio foi definido para criar a mais pura matéria-prima. O primeiro estágio é a destilação, que separa hidrocarbonetos primários uns dos outros. A destilação é a primeira fase do refino. É onde nós pegamos o petróleo bruto, que vem dos tanques de armazenagem, e começamos a separação inicial. Uma fornalha ligada à torre começa a ferver o petróleo a 370 graus centígrados. À medida que o calor aumenta, diferentes moléculas de hidrocarbonetos começam a se vaporizar a diferentes temperaturas. Já separados, os vapores sobem pela torre, se resfriam e se condensam, e são depois removidos em níveis específicos. Os hidrocarbonetos mais leves, como os gases usados para fazer aspirina, vão para o topo, enquanto os mais pesados, usados em óleo para motores e asfalto, ficam embaixo. Como resultado, o material original, petróleo, foi separado em várias frações. O que se obtém do fracionamento do petróleo bruto é o que estamos vendo aqui. Começando com o produto mais leve. Nós temos o gás natural, que tem que ser armazenado sob pressão, neste recipiente aqui. Temos a gasolina leve, uma gasolina mais pesada chamada nafta. Nós temos o combustível para aviação, nós temos o diesel, temos os produtos de gasóleo e temos os resíduos, como o asfalto, ou neste caso, o coque de petróleo. Nada do que sai da torre de destilação é um produto acabado. Todos vão requerer outros processos. Depois de mais de 1 milhão de anos sob a Terra, os produtos devem ser limpos de contaminantes, principalmente do enxofre. Neste processo, nós misturamos hidrogênio ao óleo, que depois passa por trocadores de calor e passa pelo aquecedor, onde a temperatura é elevada a 370 graus. Então ele passa por um catalisador, que junto com o hidrogênio remove os contaminantes do óleo antes dele seguir para um novo processo. O resultado é um produto sem contaminantes, como este combustível de aviação. A maioria dos aeroportos mantém uma tubulação direta com refinarias locais. Quanto ao enxofre removido, ele é coletado e vendido como o ingrediente principal de fertilizantes agrícolas, ou para manufaturas de pneus, ou de extintores, e até de explosivos. Mas nem toda fração está pronta ainda. E algumas precisam até de uma remodelação atômica. O fracionamento quebra hidrocarbonetos grandes e complexos em menores e mais simples, que, por sua vez, se tornam um produto acabado. Isso pode ser feito diretamente com muito calor ou em combinação com catalisadores químicos. Este é o tipo de catalisador que nós usamos. É quase um líquido. O que nós fazemos é misturar o catalisador a uma alta temperatura, ou seja, mais de 700 graus. E ele reage para formar os produtos mais leves que vemos aqui. Fracionar gasóleo pesado em moléculas de hidrocarboneto menores cria este óleo base, usado para mover navios. Além disso, o fracionamento faz propileno aqui nesta embalagem. O propileno é matéria-prima usada em maquiagem, dentifrícios, anticongelantes, tintas e produtos de poliuretano, inclusive capacetes. Vai! Nenhuma refinaria nova foi construída nos Estados Unidos desde 1974. Só aumentando sua eficiência, as refinarias puderam atender a crescente demanda. Nós não jogamos nada fora. O barril de petróleo bruto é um recurso valioso demais para não tentarmos tirar tudo o que podemos dele. Tratamos de usar 100% do barril. Através de sua história, a indústria usou descobertas casuais para fazer produtos úteis de algo que parecia lixo. A cera que saía do uso das brocas de perfuração muitas vezes obstruía os mecanismos.
Ao ver que os trabalhadores usavam a cera como bálsamo para cortes, o químico Robert Chesbrough começou a brincar com ela. E mais tarde, chamou o novo produto de vaselina. Com outra origem, hoje em dia um pote de vaselina é vendido a cada 39 segundos, como um subproduto do refino de lubrificantes de petróleo. O coque de petróleo, um resíduo que sobra depois que se retiram outros fracionamentos, foi dado como inútil, até que foi usado em metalurgia como combustível de fornalhas. O lixo é um recurso. Começaram a procurar e acharam usos para os vários subprodutos que foram criados no processo de refino. Em 1910, o proprietário de um Ford T pediu ao cientista Walter Snelling que examinasse os vapores do escapamento de seu carro. 2 anos depois, Snelling patenteou sua nova descoberta: o propano. Propano é desses combustíveis que ninguém sabe o que está fazendo. É um subproduto. E fomos capazes, basicamente como indústria, de construir um negócio sobre um produto que no começo da indústria era um tipo de coisa literalmente descartada como lixo. O propano surge em múltiplos estágios do refino. Pense nele como um presente. É um hidrocarboneto rico em energia. Tem 2,75 vezes mais hidrogênio por molécula do que o gás natural. É também um combustível que queima de forma limpa e com ótimo custo. O propano produz 18 a 24% menos CO2 do que a gasolina. Hoje, 17 milhões de lares usam propano para aquecimento, para cozinhar e gerar força. Fazendas orgânicas usam o calor do propano para secar sementes nos campos e para desinfetar currais sem o uso de químicos. E mais de 50 milhões de lares usam propano para acender a churrasqueira. Imaginem que 2% de todo o mercado de energia são usados por mais de 50 milhões de pessoas só para o churrasco. Portabilidade sempre foi uma grande vantagem do petróleo e seus derivados. Comparado ao carvão, por exemplo, é um recurso fácil de movimentar. O petróleo é muito versátil. E um dado-chave é que se trata de um líquido, o que o torna facilmente transportável. O propano não é exceção. Os fabricantes colocam o gás sob pressão, o que o faz se tornar líquido e o torna 270 vezes mais compacto. Porque pode ser guardado como líquido e consumido como gás. Pode-se obter muitas opções em termos de aplicações. Pode parecer um contrassenso, de certa forma, mas essa é uma das propriedades peculiares do propano. Pode ser um líquido e pode ser usado como gás também. Só quando a válvula do tanque é aberta e a pressão interna é normalizada, o propano líquido volta à sua forma original de gás. E está pronto para uso. O propano é o combustível alternativo mais utilizado para automóveis. Existem mais de 11 milhões de veículos que rodam com propano todos os dias. Aqui nos Estados Unidos, quem já esteve em Las Vegas e tomou um táxi do aeroporto para o hotel, andou num táxi movido a propano. Se você pensa que o petróleo se atém a isso, responda. O que banheiras, isopor para embalagens e depósitos de armas ultra-secretos têm em comum? Uma palavra: plásticos. O subproduto mais prolífico do petróleo. As refinarias americanas processam mais de 6 bilhões de barris de petróleo por ano. Mas há um fato surpreendente. De menos de 5% disso, saem mais de 45 milhões de toneladas de plásticos. É mais plástico do que a soma do peso de cada homem, mulher e criança dos Estados Unidos. O plástico é o mais abundante produto acabado do petróleo. Não vivemos sem ele, mas ele está ficando caro. Mesmo algo simples como um copo de papel tem sua funcionalidade no revestimento plástico interno, porque se não fosse isso, o líquido seria derramado, porque o plástico mantém o líquido dentro do copo e viabiliza o uso do copo de papel.
O plástico é feito de químicos chamados monômeros, que vêm dos gases coletados no refino do petróleo e do gás natural. Como outras frações, esses gases também são fracionados em hidrocarbonetos menores, as matérias-primas químicas. Com 7 matérias-primas básicas, incluindo o etileno, o propileno e o benzeno, se fazem quase todos os plásticos produzidos no mundo. O nylon é um exemplo em que podemos mostrar como isso é feito. Nós estamos pegando um diácido e agora vamos adicionar uma diamina. E da interface desses dois químicos, os dois derivados do petróleo, vamos obter o nylon. Por ano, 3,5 milhões de toneladas de nylon produzem desde meias a paraquedas. Mas o nylon não é o único a ter muitos usos. Quase todos os plásticos podem ser formados e moldados de infinitas formas. É o que o torna tão valioso. Muita gente acha que plástico sempre foi barato, mas isso não é verdade. Por muito tempo, plásticos foram mais caros do que metais. A parte que é barata é a produção de tantos tipos de coisas. A Spartek Plastics é uma fábrica internacional de materiais plásticos, com produção anual de mais de 770 mil toneladas. Seus materiais são encontrados em tudo, de embalagens de alimentos a máquinas de bronzear e a vidros blindados. Sua fábrica de La Mirada, Califórnia, faz principalmente plástico em folhas e bobinas, usando 2 dos plásticos mais importantes. Esta planta usa basicamente ABS ou poliestireno. Ambos são materiais com base no estireno. Cada vez que você abre a porta da sua geladeira, as prateleiras, as gavetas e certamente a porta contém poliestireno. O ABS, ou poliestireno, chega na fábrica em forma de pelotas de plástico. Algumas são novas, outras são recicladas. Mangueiras de ar conduzem as pelotas pela fábrica até que chegam ao extrusor, o coração das operações. No extrusor aquecido, há um longo parafuso sem fim que gira constantemente empurrando as pelotas plásticas até a outra extremidade. À medida que as pelotas se comprimem e se atritam, a fricção cria calor. E isso derrete o plástico. A pasta é então empurrada através de rolos e forma uma folha de plástico que passa por uma série de cilindros. Pode até parecer muito simples, mas tem muita geometria e muitos cálculos no desenho desse parafuso. E muito do resultado decorre de simples tentativa e erro. Esta bobina será usada em várias embalagens. Uma mudança para rolos mais largos resulta em folhas de plástico, que podem ser moldadas em peças únicas, para spas, barcos e caiaques. Colocamos esta folha em um forno e aquecemos suavemente e não violentamente, como é feito no processo de produção da folha. Ela começa a amolecer até que começa a ceder e é esse o chamado ponto de seção. Depois ela é posta sobre um molde e se usa a técnica de criar vácuo para ajustá-la e fazê-la tomar a forma do que se quer fabricar. A moldagem térmica é o método-chave para a fabricação de peças plásticas. Mas há outros métodos, inclusive de solda. O vinil, também chamado PVC, é um plástico derivado de petróleo muito durável e flexível. Sua praticidade foi posta em uso pela primeira vez nos anos 20, por um engenheiro químico que queria, diz a lenda, uma boa bola de golfe. Até hoje, plásticos são muito usados na manufatura de bolas de golfe. E as vantagens do PVC se espalharam pela área industrial, da saúde e militar. Desde 1997, os militares americanos destruíram 55% do arsenal de armas químicas da Guerra Fria.
Mas ainda faltam 14 mil toneladas. Em um ambiente cheio de agentes mortais como o gás sarin, a roupa de proteção de quem trabalha aqui significa a diferença entre a vida e a morte. A Vinyl Technology fabrica mais de 130 mil dessas vitais roupas de vinil. A roupa é praticamente 99% material plástico. O visor é de material de carros, de para-brisa de carros conversíveis. Tudo o mais é uma liga de filmes de plástico, especialmente desenvolvida para proteção contra agentes químicos, feita para tornar a roupa impermeável ao agente e para dar ao trabalhador o maior tempo possível de trabalho. Não há partes costuradas ou grampeadas nos trajes. Ao invés disso, as partes são soldadas usando radiofrequência ultra alta para fundir os materiais. Se você olhar, vai ver algumas soldas que dão a volta do perímetro do visor, soldando o vinil à liga, que é um material branco. Todas as juntas são extremamente limpas e estão do lado de fora para conforto de quem usa o traje. Os trajes só são terminados quando os trabalhadores os vestem. Quando o trabalhador se prepara para entrar, veste a roupa e só então é fisicamente isolado ou soldado dentro dela, com máquinas similares às usadas no processo de fabricação. O trabalhador fica isolado, faz seu trabalho, a roupa é cortada para ele sair e é descartada em seguida. O petróleo é eficiente para manter isolamento de químicos mortais. Mas o que acontece se o engolirmos por engano? E há grande chance de já ter nos engolido. 9 da noite, por History. Quando falamos de algo grande, dificilmente haverá maior do que o transportador de esteiras, um veículo que leva o ônibus espacial de um ponto a outro. É difícil imaginar o que esse mastodonte de 2.700 toneladas tem em comum com um relógio de pulso. Mas apesar da diferença de tamanhos, em seus interiores as duas máquinas têm muitas partes móveis. E seja pesando 1 tonelada ou 1 micron, partes móveis precisam de lubrificantes derivados de petróleo. Um lubrificante é desenhado para fazer duas coisas básicas. Uma é evitar o desgaste, e a outra é que partes móveis sempre geram calor. E a lubrificação consiste em extrair esse calor e impedir que as superfícies se atritem. Lubrificantes são feitos de óleos base, frações da torre de destilação. São considerados como as frações mais valiosas, apesar de representarem menos de 8% do que resulta de um barril. Aqui eles fazem muitas coisas, de ajudar a mover o ônibus espacial a direcionar um míssil, a proteger a corrente de serras elétricas. Fabricantes de lubrificantes especiais recebem óleos base de refinarias de todo o país e os misturam para criar mais de 1.000 diferentes lubrificantes. Nós fazemos óleo para motores. É nosso produto número 1, é o que mais fazemos, e fazemos especialidades como fluidos resistentes a fogo, de modo que se houver um vazamento, ele não se incendeia. Nós também fazemos óleos usados em comandos hidráulicos de navios, que movem lemes, baterias de mísseis ou armas. E também óleo de catapulta de porta-aviões para lançar aviões. O trabalho do lubrificante é formar um filme entre duas peças que se movem. O filme deve ser grosso o suficiente para aguentar a fricção, mas não grosso a ponto de degradar o funcionamento das peças. Viscosidade é o termo usado para descrever a espessura do filme, e ela é determinada pela mistura de óleos base e a incorporação de aditivos químicos. Esta é a chamada área de mistura, também conhecida como o ninho de cobras. É aqui que pegamos e misturamos as matérias-primas.
Alguns produtos são fáceis, usam 2 ingredientes. Outros são mais complicados, usam 20 ingredientes. Alguns líquidos, outros sólidos. É aqui que ganhamos dinheiro ou perdemos. O que dá errado aqui, sai muito caro. Um dos aditivos é ele mesmo derivado de petróleo e é usado para fazer óleo automotivo usado no inverno. Chama-se aumentador de índice de viscosidade e vem em blocos de 22 quilos. Mas observem, ele não é sólido. É um fluido a frio. Se o deixarmos aqui desembalado, quando viermos amanhã de manhã, ele terá se derramado no chão. Parece sólido, mas ainda é um líquido. Um líquido muito grosso e viscoso. O material é picado, aquecido e misturado ao óleo do motor para garantir que ele continue fluido em qualquer estação. Como é uma substância que nos permite usar o mesmo óleo no inverno e também no verão, ela se expande muito rapidamente. No frio, parece um aglomerado de molas de relógio, muito próximas uma das outras. Quando chega a 90 graus, ele se expande e as molas parecem saca-rolhas, ficam muito longas e agem como se fossem fibras, evitando que o óleo flua rápido demais e o torna mais grosso. Assim temos bom desempenho no frio e no calor. Poucos processos são tão automatizados quanto os de produção de alimentos. E as máquinas precisam de lubrificantes especiais, chamados óleos de grau alimento, que podem até ser engolidos. Esse óleo é exigência do governo, porque se acidentalmente óleo vier a cair no alimento, não haverá nada. É um hidrocarboneto extraprocessado extra limpo e é manipulado como óleo grau alimento em embalagens especiais. E ele nunca entra em contato com metais. Se a ideia de comer petróleo o assustou, não esqueça que você também o esfrega pelo corpo. O óleo para bebê que você compra é 100% este óleo, com uma fragrância. Loções para bronzear são 80% dele, com um pouco de emulsificante. Batons são 70% deste óleo, com corantes e um pouco de cera para dar consistência. Este óleo é usado em quase tudo que usamos em nós. Lubrificantes são consumíveis. São usados, substituídos e pronto. Mas com o preço do petróleo em alta, o lubrificante mais comum do mundo, o óleo de motor, pode ter uma segunda vida. Todos os anos são gerados 53 bilhões de litros de óleo usado nos Estados Unidos. Na Evergreen Oil, pegamos o óleo usado e tornamos a refiná-lo, ou pegamos o óleo usado e o repomos em estado de não usado. Calculamos que podemos usar o mesmo óleo umas 20 vezes. Refinar é diferente de recondicionar o óleo de motor. O chamado óleo recondicionado simplesmente é filtrado, às vezes com resultados ruins. A Evergreen estima que um refino maciço poderia economizar até 90 mil barris de petróleo por dia. Isso é óleo usado que acabamos de coletar e trazer para Evergreen Oil. Está cheio de contaminantes, como metais pesados e enxofres. Pode ter uma concentração de halogênios. E está bem sujo. Vamos passá-lo pelo processo de refino e fazer dele óleo reutilizável. Refinar faz o caminho inverso do processo original de refino. Primeiro, o óleo é hidrotratado para remover os poluentes e também os próprios aditivos. Lembra-se do aumentador de índice de viscosidade? No refino, ele é eliminado. O que sobra é então redestilado, voltando a haver uma fração quase pura. Este é o nosso lubrificante base refinado. No processo, todos os metais, os contaminantes e os aditivos foram removidos, e também toda a água e os produtos leves. Ele voltou a um estado quase original. Isto é tão bom quanto o original. A Evergreen processa mais de 53 milhões de litros de óleo usado por ano. Para refinar óleo usado, gasta-se metade da energia necessária para refinar petróleo bruto. Sem dúvida, não é só um bom negócio, é bom para o ambiente também. Mas óleo de motor não é o único produto reciclado quando usamos uma estrada. Há outro, muito importante. Sol escaldante, tempestades violentas, ventos furiosos.
Em qualquer condição, dependemos de nossas casas para resistir à fúria da Mãe Natureza, e em nenhum lugar a proteção é mais importante do que no telhado. Entra o petróleo. Hoje, 80% dos telhados americanos usam placas asfálticas, o material de cobertura mais comum do país. A indústria do asfalto fabrica quase 1 bilhão e 200 milhões de metros quadrados de placas para cobertura a cada ano. É material para cobrir 5 milhões de lares por ano. Depósitos naturais de asfalto existem há milhões de anos. E os antigos confiaram em suas propriedades pegajosas para construir cidades, barcos e até para embalsamar múmias. Hoje, quase todo o asfalto é derivado do petróleo e representa 3% de cada barril. É o líquido escuro e denso que sobra depois que os hidrocarbonetos mais leves foram removidos. A fábrica de telhas asfálticas da Owens Corning, em Compton, Califórnia, processa mais de 110 toneladas de asfalto líquido por dia. Aqui o asfalto entra em nossa fábrica. Ele vem em caminhões. E é transferido para um conversor, que é essa torre que estão vendo atrás de mim. É ali que se converte o asfalto em material para fazer telhas. Ar quente é soprado no asfalto para torná-lo mais mole e durável. As telhas de asfalto são feitas com 3 elementos primários. Uma manta sintética feita de papel ou fibra de vidro, de grânulos minerais e, finalmente, de asfalto recém-soprado. Atrás de mim está o revestidor. É aqui que o asfalto e a manta de vidro são agregados. O asfalto reveste a manta de fibra de vidro, tanto em cima quanto embaixo. Pode-se ver que há um excesso de asfalto que não reveste completamente a manta, mas esse material é reciclado e remisturado, e não há nenhum desperdício nesse processo. Através de importantes avanços tecnológicos na manta de fibra de vidro, reduzimos a quantidade de asfalto, mantendo o alto desempenho das placas asfálticas nos telhados. Grânulos revestem a parte superior da placa asfáltica. Usam-se várias cores para oferecer ao comprador alternativas estéticas, mas eles também têm impacto prático de refletir raios ultravioletas e reduzir o calor. Agregados os materiais, as placas são esfriadas, depois cortadas e acabadas para satisfazer diferentes mercados. Estamos no final da linha. Esta é uma placa ou telha asfáltica acabada. Podemos ver o asfalto, a manta interna, os glânulos impregnados. Tudo agregado em um produto acabado. Do outro lado, vemos o material de acabamento. Uma tira adesiva para cada placa se fixar a outra no telhado e uma camada de material que impede que uma placa cole na outra na embalagem antes de ser instalada. Hoje, as telhas representam menos de 15% do asfalto que sai da refinaria. Menor quantidade ainda vai para estruturas de construção à prova d'água, como quebra-mares e diques. E para onde vai o resto? Para perto de nós, sob nossos pés. Há 6,5 milhões de quilômetros de estradas nos Estados Unidos, 94% deles de pavimentação asfaltada. A Vulcan Asphalt produz mais de 500 toneladas de material de pavimentação por hora. Nada disso seria possível sem petróleo. Temos de usar o asfalto como aglutinante para segurar o material conglomerado e nos dar a compactação necessária e ajuda a garantir a solidez da pavimentação. É um ingrediente muito importante. O material de pavimentação é feito com areia e vários tamanhos de pedra britada, conhecida como conglomerado, tudo misturado e combinado. Como se vê, são vários tamanhos, pedra de 1,5 centímetros, de 2 centímetros, areia. São os vários tamanhos que usamos na mistura. Para fazer uma boa mistura, deve-se preencher todos os vãos. Não pode haver espaços, então começamos com o tamanho maior e vamos acrescentando os tamanhos menores até que tudo fique compacto.
Senão a estrada vai ceder ao peso. E o asfalto preenche os vãos restantes e aglutina o conglomerado. Há a mistura certa para cada superfície. Definida a fórmula certa, o conglomerado é levado a um secador, onde é aquecido a quase 900 graus centígrados. Queremos o conglomerado completamente seco antes de misturar o asfalto, porque asfalto e água não se misturam. Dentro do secador, a Vulcan também coloca asfalto reciclado na mistura, economizando tanto pedra quanto asfalto. Isto é um asfalto reciclado, um dos produtos mais reciclados nos Estados Unidos. Usamos esse material aqui. É uma parte muito importante de nossa mistura para pavimentação. Usamos também asfalto líquido que já foi utilizado. Só então o conglomerado é aspergido com asfalto líquido novo. Após uma vigorosa mistura, o processo está completo. Este é o nosso produto final sendo levado para o local de aplicação. Como se vê pelo tamanho do conglomerado, é uma mistura de pedras de 2 centímetros, que será colocada na pavimentação. Logo vamos dirigir sobre ele. A estrada asfaltada é outro produto do petróleo com que estamos familiarizados. Mas há uma pergunta importante. O que haverá quando o petróleo terminar? History. O que vai acontecer quando o petróleo terminar? Ninguém sabe a época ou a data, mas um consenso se formou. Se a demanda crescer, o fornecimento vai diminuir até que um dia o petróleo bruto vai desaparecer como recurso natural primário. Melhor será nos prepararmos. Se nós formos objetivos, nós vamos ver que esse é um tremendo recurso, que talvez não estejamos usando adequadamente. Dependemos dele. Assumimos que duraria para sempre, mas ele é um recurso finito e que não vai durar para sempre. Estamos desenvolvendo alternativas para quase todas as frações do petróleo. E fontes de energia renovável estão crescendo. A força eólica, por exemplo, já supre 1% das necessidades de energia dos Estados Unidos. Um começo, como o próprio petróleo. E há outras fontes. Esta estrada é pavimentada não com o tradicional asfalto, mas com bioasfalto feito com cana-de-açúcar. E apesar de a maioria dos óleos de motor conterem petróleo, o custo de lubrificantes totalmente sintéticos continua a cair. Recentemente, a Virgin Atlantic Airlines fez um voo usando, em parte, um combustível criado a partir de algas. Células solares fotovoltaicas como estas, de uma central da FedEx, dão eletricidade hoje e podem motorizar carros amanhã. E plásticos hoje já são feitos principalmente a partir de gás natural de petróleo, mas de combustão mais limpa. Plásticos também podem ser feitos a partir de milho e outros grãos. Mas novos suprimentos de energia e matérias-primas não são a única área de pesquisa e invenção. Será que essas fontes alternativas de energia vão compensar o declínio do uso de petróleo e do carvão? Essa questão depende de quanta tecnologia podemos desenvolver. Já pelo lado da demanda, podemos tornar as coisas bem mais eficientes. E isso faria a demanda decrescer e a reciclagem pode se tornar um problema. Atacar a demanda pela reciclagem do que já existe é uma estratégia aplicada por centenas de comunidades no país. É só ver as garrafas de plástico que voltam a ser mais de 9 milhões de toneladas de plástico a cada ano. O desafio, no entanto, não é o plástico simples, como o das garrafas, mas produtos mais complicados, como televisores ou computadores, que contêm diferentes tipos de plásticos fundidos. Até recentemente, a resposta era o aterro sanitário. É aqui que entra a nova ciência da recuperação. Um grande mercado de reciclagem está se formando e há muitas pessoas coletando plástico que pode ser reciclado, mas ele tem de ser tirado do lixo. Temos de saber como fazer isso.
Não só por consciência do meio ambiente, mas porque o valor do próprio plástico aumentou. Literalmente dobrou ou triplicou ou mais. Em 1994, Tripp Allen fundou a MBA Polymers para recuperar plásticos com equipamento de alta tecnologia. Nós tiramos vantagens das propriedades dos plásticos, por exemplo, da densidade. Plásticos têm densidades variadas. O polietileno de uma garrafa de detergente ou de leite é mais leve do que a água. O poliéster, usado em garrafas de refrigerantes, já é mais pesado. Então você pega os dois, você tritura, agita tudo, faz uma simples solução de água e vê a separação. O polietileno boia e o poliéster afunda. Agora, nem sempre é tão simples e você tem de ajustar outras operações que darão novas opções para a gente. Hoje, computadores contêm 12 tipos diferentes de plástico, todos recuperáveis. Mas e um produto que tem 39 tipos de plástico? Você adivinhou, o carro da família. Isto é o que sobrou do carro da família. Quando é triturado, tiram o aço e vários metais não ferrosos e deixam um material que chamam resíduo automotivo. Isso contém de tudo, desde lanternas e seu suporte até pedras e tapetes, uma mistura de materiais. Esses restos são mandados para o lixo. Isto não tem o cheiro ruim de lixo, então usam isto para cobrir o lixo normal. Parece ser o fim da linha. Mas, como um bom explorador, Allen vê ouro nesses montes de lixo. Este veículo usa grande número de tecnologias que, em sua maioria, são oriundas de ideias da indústria de mineração. A Califórnia foi fundada na corrida do ouro, e minerar ouro nada mais é do que catar pepitas brilhantes no meio de uma montanha de outras pedras. O processo começa com o resíduo automotivo passando por uma série de ímãs para remover qualquer partícula metálica. Depois, ele entra em uma série de ciclones ou redemoinhos de água que intensificam a separação por afundamento ou por flutuação dos diferentes plásticos e outros elementos. Separando tudo pela velocidade com que afunda ou flutua, podemos criar inúmeros produtos só usando água. Há muito aço e materiais não ferrosos. Mas há também grande variedade de plásticos que podem voltar diretamente para bens de consumo. Ainda em fase de protótipo, o potencial desse sistema de ciclone móvel está muito claro. E seu uso pode muito bem ser estendido a desafios maiores, como os próprios aterros sanitários. Por enquanto, ele é um lembrete de que em um mundo muito impactado pelo petróleo, a inovação e a invenção também são segredos que não devem ser esquecidos. Ele impulsiona jatos e reveste os lábios. Dirigimos sobre ele. Fazemos fogo e brincamos com ele. Da camisa que vestimos, as telhas de nosso telhado, dependemos dele. Então, se você pensa que petróleo é só gasolina, pense melhor. Agora, os segredos do petróleo em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Você ouviu bem. O mundo como o conhecemos está chegando ao fim. Suprimento incerto e demanda crescente tornaram o petróleo barato uma coisa do passado. Mas preços mais altos na bomba de gasolina não são o único impacto a longo prazo. Você pode não se dar conta, mas o primeiro segredo do petróleo é simples. Ele está em toda parte. Podemos falar do asfalto, a aspirina, de cosméticos a computadores, de capacetes a válvulas cardíacas, de vidro blindado a cortina de chuveiro, de guarda-chuva a embalagens e tudo o mais. Óleo lubrifica nossas máquinas, nossas armas e até nossa pele. Ele agrega materiais em estradas e casas. E provê materiais químicos para a fabricação de plásticos, borracha e fibras sintéticas. Olhe à sua volta.
30% dos televisores são feitos de materiais derivados de petróleo. 4 tarefas básicas: destilação, hidrotratamento, fracionamento e mistura. Cada estágio foi definido para criar a mais pura matéria-prima. O primeiro estágio é a destilação, que separa hidrocarbonetos primários uns dos outros. A destilação é a primeira fase do refino. É onde nós pegamos o petróleo bruto, que vem dos tanques de armazenagem, e começamos a separação inicial. Uma fornalha ligada à torre começa a ferver o petróleo a 370 graus centígrados. À medida que o calor aumenta, diferentes moléculas de hidrocarbonetos começam a se vaporizar a diferentes temperaturas. Já separados, os vapores sobem pela torre, se resfriam e se condensam, e são depois removidos em níveis específicos. Os hidrocarbonetos mais leves, como os gases usados para fazer aspirina, vão para o topo, enquanto os mais pesados, usados em óleo para motores e asfalto, ficam embaixo. Como resultado, o material original, petróleo, foi separado em várias frações. O que se obtém do fracionamento do petróleo bruto é o que estamos vendo aqui. Começando com o produto mais leve. Nós temos o gás natural, que tem que ser armazenado sob pressão, neste recipiente aqui. Temos a gasolina leve, uma gasolina mais pesada chamada nafta. Nós temos o combustível para aviação, nós temos o diesel, temos os produtos de gasóleo e temos os resíduos, como o asfalto, ou neste caso... Bastão vital. Dentro de cada barril, há uma mistura de hidrogênio e moléculas de carbono, formadas em todas as combinações. São os hidrocarbonetos. Alguns, como o C1, mais conhecido como metano, são hidrocarbonetos relativamente simples e são considerados leves. Combustíveis de automóvel têm cadeias um pouco mais longas, enquanto outros, como a estrutura química do óleo de motor, contêm pesadas e complexas cadeias de 50 ou mais átomos de carbono. Separando as moléculas do petróleo bruto, criam-se poderosas fontes de energia, como gasolina e diesel. No que resta, permanece uma grande variedade de químicos básicos, conhecidos como matérias-primas. Tudo depende do refino. O que uma refinaria faz é pegar o petróleo bruto e rearranjar as moléculas através de vários processos, ou para fazer gasolina, ou fazer diesel ou combustível de aviação, ou para fazer outros produtos acabados usados em construção e em muitas indústrias. A Valero Oil é a maior refinaria de petróleo da América do Norte. Nas instalações de Wilmington, na Califórnia, ela processa mais de 135 mil barris por dia, que chegam em navios-tanque e são bombeados para a refinaria. Esta é a tubulação onde nós recebemos petróleo bruto. Ele é trazido pela tubulação e entra nos tanques que se veem aqui atrás de mim. Temos 4 grandes tanques de quase 300 mil barris cada um. Qualquer refinaria é uma grande planta química que faz o coque de petróleo. Nada do que sai da torre de destilação é um produto acabado. Todos vão requerer outros processos. Depois de mais de 1 milhão de anos sob a Terra, os produtos devem ser limpos de contaminantes, principalmente do enxofre. Neste processo, nós misturamos hidrogênio ao óleo, que depois passa por trocadores de calor e passa pelo aquecedor, onde a temperatura é elevada a 370 graus. Então ele passa por um catalisador, que junto com o hidrogênio remove os contaminantes do óleo antes dele seguir para um novo processo. O resultado é um produto sem contaminantes, como este combustível de aviação. A maioria dos aeroportos mantém uma tubulação direta com refinarias locais. Quanto ao enxofre removido, ele é coletado e vendido como ingrediente principal de fertilizantes agrícolas, ou para manufaturas de pneus, ou de extintores, e até de explosivos. Mas nem toda fração está pronta ainda. E algumas precisam até de uma remodelação atômica.
O fracionamento quebra hidrocarbonetos grandes e complexos em menores e mais simples que, por sua vez, se tornam um produto acabado. Isso pode ser feito diretamente com muito calor ou em combinação com catalisadores químicos. Este é o tipo de catalisador que nós usamos. É quase um líquido. Pelo menos 50% de seu tênis, quase 100% de sua roupa de exercício e também o detergente usado para lavar isso tudo. Lentes de contato também. Escova de dente idem. Mas espere, ele disse que aspirina era feita de petróleo? A aspirina e muitos outros produtos farmacêuticos têm petróleo por base, como drogas contra o câncer. E poucos sabem que a indústria petroquímica fornece muitos materiais de construção. Há um século, nada disso era verdade. Naquele tempo, a borracha vinha de árvores. Os plásticos não eram conhecidos. E nosso maior meio de transporte exigia que se carregassem toneladas de carvão. Mas surgiu o motor a combustão. Nossa mobilidade aumentou e o petróleo se tornou rei. Toda a nossa sociedade amadureceu no conceito desse material fantástico, disponível a baixo custo, que pode ser entregue à nossa porta. E dos últimos 100 anos, gastamos 50 criando novos usos dessa grande matéria-prima. Gás natural, petróleo bruto e fazendo acontecer muita coisa mágica. Um barril de petróleo bruto equivale a 160 litros, e os americanos consomem 20 milhões deles por dia. 50% de cada barril são usados para produzir gasolina e outros 15% para diesel. Mas são os 35% restantes que se tornaram a espinha dorsal de nosso mundo. O que o petróleo tem que o torna tão versátil e para nós